Henrique, Não sei como é que novamente, tá, não sei como é que tá o som. Tá recebendo bem aí? estou recebendo bem, tudo jóia. Me Tá. diz uma coisa. Primeiro, eu quero te agradecer a tua disponibilidade de estar com a gente e para falar de escatologia apostólica. Sim. E há 2 dias atrás nós evoluímos no assunto e você trouxe todo o aspecto histórico. Mas antes de iniciar, você está com um dos livros teus aí nas mãos? Eu queria que você mostrasse, pessoal, este Olha aí. livro ele é imperdível, Escatologia Apostólica. Se você não leu, você tem que ler. É um estudo muito equilibrado sobre o preterismo parcial, o que estamos para viver, qual é a proposta da restauração apostólica para a igreja. E se você quiser esse livro, é só você fazer uma solicitação pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp é 63 981 11 8945. Vou repetir. 63 é o código 981 11 8945 e leia esse livro. Nós estamos E aí. aproveitem, porque a primeira edição está se encerrando, Coronel. Pois é, mas isso é um bom sinal, né? É um bom sinal, é um bom sinal. Né? Tu sabes que nós já temos o projeto, o Ricardo esteve conversando comigo outro dia, e nós já temos o projeto de traduzir para a língua espanhola, já Certo? está, né? E ontem, um amigo teu, um seguidor teu, entrou em contato comigo, está muito entusiasmado ele vai para a Alemanha e tem contatos lá e ele está gostaria de conversar sobre a possibilidade de traduzir para o alemão, levar Ó, para a igreja lá. olha que benção, Coisa hein? tremenda isso. Tremendo. É tremendo isso. Então, vimos aí, há 2 dias atrás, que da onde veio a escatologia predominante hoje dentro da igreja, que é a linha Dispensacionalismo. dispensacionalista. E agora, eu vou te pedir o seguinte, Henrique, para a gente posicionar aqueles que estão nos assistindo, você podia falar das várias correntes escatológicas Sim. que nós temos e, ao mesmo tempo, falar para nós o que é escatologia apostólica. Me permita uma coisa, Corolla, antes. Você falou, quero comentar só um detalhe antes de entrar nesse tema. Você falou ontem alguma coisa, ontem não, na verdade há 2 dias atrás, no início da nossa live. Rapaz, você falou um negócio, depois eu parei para pensar. E tu sabes que agora, nesse período de pandemia, nós estamos concluindo um segundo livro, né? Chamado Estamos Vivendo nos Últimos Dias, né? E esse livro ele é basicamente um mini manual, né? Ele não é tão teológico, digamos assim, a sua forma de se expressar como escatologia apostólica. É um livro com uma linguagem mais simples. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque eu fiquei tão impactado com aquilo que tu falaste sobre que o diabo só terá poder sobre a terra se o primeiro Adão pecar, que eu estou resolvendo citar a tua frase, vou te citar lá no capítulo 11 desse livro. Tá? Sabe por quê? Sabe por que eu digo isso? Uma que eu ouvi de Deus. Henrique, Sim. uma que eu ouvi de Deus isso. E outra é que o diabo, para assumir o domínio da terra, o Adão teve que pecar. Sim. Para novamente ele ter poder sobre a terra, o Adão que retomou a autoridade tem que entregar para ele a autoridade. Exatamente. Então só existe uma possibilidade do diabo retomar a terra. Se o último Adão Exatamente.
o último Adão não é o segundo Adão, é o último. Porque quem crê na Bíblia não vai ter um terceiro Adão. Ele é o último Adão. Exatamente. O último Adão tem que pecar. O Adão está falando de Jesus. E nós vimos e sabemos que é impossível Jesus pecar. Como o homem ele não pecou, que dirá agora Como Deus. em um corpo glorificado como Deus pecar. É óbvio. Sem possibilidades. Sem possibilidades. Quer dizer, esse insight, essa revelação é um balde de água fria, um pá de cal, o que você quiser dizer sobre a questão do anticristo. Sobre essa questão do anticristo governando 7 anos, né? Exato. Governando de forma econômica, religiosa sobre a terra, como a escatologia futurista ensina. Isso. Então, realmente, eu fiquei assim pensando nisso, sabe? Digo, meu Deus. Aí eu vou escrever. Então, eu estou encerrando o capítulo 11 com a seguinte frase: o mandato do Éden ainda continua de pé. Aí eu cito Gênesis 1:28. Diz assim: e Deus abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Gênesis 1:28. Finalizo esse capítulo com uma frase do nosso amigo Cláudio Coraiola, aposto em Palmas, Tocantins. Abre aspas. Para o diabo poder tomar o controle sobre a terra, o segundo Adão tem que pecar. E isto é impossível. Só corrige aí, o segundo Adão, não, o último Adão. O último Adão. Porque se você... Exatamente, não é o segundo Adão. Porque se você diz o segundo... segundo Adão, né? O último Adão. Se você fala de segundo Adão, você entra lá na seita Moon, que diz que Jesus... pode ser. Que Jesus... Bem lembrado. Que Jesus falhou e que tem que vir um outro Messias para fazer a obra. Exatamente. Exato. Tá, ok. Não vamos deixar confusão nenhuma. Isso. É o último Adão, não existe outro Adão. O último Adão tem que pecar, vírgula. E isto é impossível. O que me deixa tremendo, assim, me deixa impactado com o que Jesus falou, foi o quê? Está tudo consumado. Consumado. Quer dizer, não tem mais nada para fazer. Acabou. Amém. Né? Amém. Mas vamos lá. Vamos falar das correntes escatológicas e você me responda para as pessoas compreenderem o que é a escatologia apostólica. Tá bom. As correntes de pensamento escatológico, a gente chama de escolas também, né? Correntes, o pensamento, isso não importa, a visão, né? Tem basicamente 4, mas uma delas ela nas academias, ela é falada, mas não vale a pena nem discutir. Então eu vou falar das 3 principais, que é o historicismo, tá? O futurismo e o preterismo. Essas são as escolas de pensamento, é a maneira de você interpretar as profecias. Então, o historicismo, ele entende que as coisas vão se desenrolando ao longo do tempo, as profecias. E, de fato, tem uma base forte bíblica nisso. Então, eu já vou adiantando que a escatologia apostólica, ela toma algumas coisas do historicismo. Eu estou fazendo bem resumido aqui, para nós ganhar tempo. Sim, quem quiser se aprofundar, vai ter que ler o livro Escatologia Apostólica. Nós também podemos fornecer o livro Escatologia Vitoriosa, que é vamos dizer assim, um expoente que a partir daí a coisa começou a se mover, né? Mas é claro que numa live a gente não vai conseguir tirar todas as dúvidas das pessoas, né? O Harold Heberley fez esse livro com o Trent. Esse Trent é um dos que participa do Conselho Apostólico de Escatologia nos Estados Unidos, junto com o apóstolo e teólogo
PhD, Jonathan Welton. Esse já é um pessoal mais jovem, né? Um pessoal mais jovem que está despontando nessa área. Mas eles têm muito contato lá com inclusive, eles trouxeram para dentro um cara que é um ícone. É um cara tradicional, tá? Ele é presbiteriano. Um cara que é um ícone no estudo do preterismo parcial, que é o Kenneth Gentry, né? Esse cara é um PhD, o cara tem mais de 40 livros, é assim, uma grande referência para esse pensamento otimista. Ok. Esse cara não é pentecostal, mas ele nem é neopentecostal, mas ele está inserido dentro desse contexto do Conselho Apostólico de Escatologia. Fechei parênteses. Então, 3 escolas, Coreola. Historicismo, futurismo e o preterismo. O futurismo joga as profecias escatológicas para o final dos tempos, para um tempo remoto. O preterismo, preterismo é o quê? Pretérito, passado. O preterismo, ele põe na balança e coloca algo que já aconteceu e também coloca algo que irá acontecer. É uma visão que nós temos estudado que é mais equilibrada. É uma interpretação uma hermenêutica mais equilibrada das escrituras. Porque o preterismo, e aí nós estamos falando do preterismo parcial. Eu faço uma ressalva muito importante. Todas as escolas escatológicas, esses 3 que eu citei, elas têm extremos que são considerados heresias. Tá? Certo. Heresias. No bojo, elas não são heréticas no sentido da nossa salvação, não influem na nossa salvação, mas elas influem poderosamente no como nós entendemos as últimas coisas e, portanto, influi na missão da igreja, influi no avanço do reino e influi na nossa vida pessoal, tá? Aqui na Terra, aqui nesse tempo. E o futurismo, então, pega as profecias de Jesus, tá? E joga tudo para o futuro, tudo para um futuro que irá acontecer. A escola preterista pega as profecias de Jesus e analisa à luz das Escrituras, né, de forma que a Escritura explique a própria Escritura, que é umas linhas bases de qualquer interpretação que você vai usar, e consegue ver na história o que se cumpriu ou dentro da própria Bíblia, que nós chamamos de evidências internas, o cumprimento das profecias, e analisa as profecias que estão para se cumprir. Então, é uma visão bastante equilibrada. Então, essa diferença é fundamental. O futurismo joga para o futuro. Pega Mateus 24, que é o texto que nós depois vamos estudar, não sei se vai dar tempo nessa live, vamos começar a anotar a live, talvez. Pega Mateus 24, né, e Marcos 13, né, Lucas 21, que é ali o mesmo assunto, mas basicamente Mateus 24, e joga tudo aquilo para o futuro. O preterismo parcial, né, o preterismo, ele não faz isso. Ele vai analisando hermeneuticamente e vê o que se cumpriu e o que ainda há de se cumprir. O preterismo parcial é como se limpa feijão, né? Ele separa as coisas e vai dando equilíbrio e principalmente traz uma ideia final de vitória e não de fuga, não de derrota para a igreja, mas o cumprimento do chamado da igreja se realiza e não a igreja vai ser levada porque não tem força, porque não tem autoridade, porque não tem nada, né? Exatamente. Certo. A questão, o preterismo faz o seguinte, ele consegue, é a única ferramenta hermenêutica que eu, até hoje, né, consegui ver, consegui perceber que consegue harmonizar esses textos chaves que Jesus fala, né, que os evangelhos falam, né? Aí o pessoal quer pegar alguns textos de Daniel
e jogar fora de um contexto. Pegam Ezequiel e jogam totalmente fora de um contexto, né? Para dizer que vai ter um terceiro templo, coisa que o valha. Agora, Henrique, a igreja se fechou tanto no dispensacionalismo em virtude da influência de algo, que foi os comentários da Bíblia do Scofield. Exatamente, eu quero tocar nesse assunto. Nós estávamos falando da restauração na live passada e acabamos não concluindo. Quando John Nelson Darby vai para os Estados Unidos e começa a interagir lá, logo em seguida, Scofield vê aquilo e é um teólogo bem famoso e ele faz a primeira Bíblia de estudo. Olha só, que coisa tremenda. Essa Bíblia foi um sucesso tremendo. 10 milhões de cópias nos Estados Unidos, né? 10 mil notas de rodapé. É uma coisa tremenda. Essa Bíblia está aí até hoje. O que aconteceu com o Scofield? Scofield era um sensacionista, então, mas ele incorporou os ensinamentos de Darby sobre essa questão do arrebatamento secreto, essa questão do governo mundial do anticristo, 7 anos de tribulação, né, a segunda vinda em 2 partes. Esses 4 pontos, basicamente, não existiam na história da igreja até aparecer isso, como nós vimos, né, na live passada, a partir dos anos 1830 e 1900. Então, Scofield editou, essa Bíblia foi reeditada algumas vezes, e os pentecostais, em 1900, pegaram isso para si, tiraram os comentários que diziam que os dons tinham cessado, mas mantiveram o ensino básico de Darby e pegaram isso para si. Esse movimento pentecostal, mais precisamente em 1900, né? Lembra de Rua Azusa? Ali já estava valendo isso. E o que aconteceu? O Seminário Teológico de Dallas foi um grande influenciador do dispensacionalismo. Se Darby é o pai do dispensacionalismo, o Seminário Teológico de Dallas é a mãe, porque disso aí, desse ventre, saíram uma infinidade de pastores com essa Bíblia de Scofield na mão. Tu imagina a influência disso nos Estados Unidos, que enviou missionários para todo mundo. Exato. Para o Brasil, não é verdade? É verdade. Por isso que essa é uma corrente... Realmente, eu não estou aqui tirando o mérito disso em absoluto, né? Eu amo os pentecostais, eu vim do pentecostalismo tradicional. Quer dizer, não é que eu frequentei muito tempo lá, mas eu fui doutrinado ali, eu fui salvo ali, entende? Então eu amo os pentecostais, mas eu digo assim, esses missionários que vieram para cá, eles trouxeram debaixo do braço o ensino de Scofield, que era o ensino de Darby, de uma vinda de Jesus em 2 fases, de uma grande tribulação vindoura, de um governo de um anticristo, compreende? Então, agora é incrível, Henrique, sim, como que esse ensino dominou a igreja e hoje influencia as profecias. Veja só, por que isso, né? O que aconteceu nos últimos 70 anos? Houveram as 2 grandes guerras mundiais e a Grande Depressão nos Estados Unidos. Isso fez com que os crentes, os evangélicos, de uma forma geral, começassem a olhar para isso e dizer, olha, o mundo está piorando, vai acontecer isso mesmo que nós estamos ensinando, vai vir o anticristo e nós temos que nos preparar para a grande tribulação que vão ficar. Então começaram a ensinar como guardar mantimentos, começaram toda uma teologia nesse sentido. Eu tenho um grande amigo meu, que é o César Raimundo, é o editor da revista Cristã Última Chamada, é um portal escatológico. Ele está escrevendo comigo esse último livro. Ele catalogou, o Corolla, 200 e... Vou me esquecer do número agora, mas é 272 vezes que deram, digamos assim, deram que, durante a história da humanidade, que Jesus iria voltar, né?
Quer dizer, seria a vinda de Jesus. 272 eventos criaram profecias, e entre eles gente muito famosa, né? Como aquele pessoal que escreveu aquela trilogia, aquela série Deixados para Trás. Aquele pessoal, no ano 70, o Lindsay, ele disse que Jesus ia voltar. Não voltou, se envergonhou, mas no final da história, a série dele vendeu pra caramba. Muita gente lucrou, eles lucraram muito com esse negócio. Você sabe Então, que essas coisas são comprometedoras. Uma vez, eu convidei um pregador para ir na minha igreja, baseado em um vídeo que eu assisti dele em uma igreja em Belo Horizonte. E um dia eu recebi um telefonema anônimo, e dizendo que o cara não tinha vivido nada daquilo, que era um testemunho falso, e que etc. Daí eu liguei para a igreja. Eu digo, olha, eu estou ligando para vocês para alertar que tudo isso que vocês propagaram através dessa fita é perigoso, porque não é nada verdade, etc. Só que milhares de fitas já tinham sido vendidas, e eles disseram, pois mas nós vamos continuar vendendo a fita, porque a gente não vai tocar nenhum ungido, e etc, etc, etc. O problema é o seguinte, surge uma teoria, ela se espalha, e depois para juntar, é como você pegar um travesseiro de pena de ganso em um alto prédio e jogar as penas para todo lado. Como que você vai juntar de volta? É terrível. Só que isto daí, esta linha que Scofields propagou pela igreja e depois se consolidou através desses 3 filmes, né, Deixados para Trás, na verdade, trouxe um amortecimento, trouxe assim uma parada para a igreja. Sabe por quê? Porque as pessoas começaram a só olhar a vinda de Jesus. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e esqueceram o verdadeiro chamado da igreja, que é a implantação do reino de Deus. Esqueceram. Deu uma travadinha aí, repete. Eles esqueceram o grande chamado da igreja, que é o quê? Sim. O estabelecimento do reino de Deus. Por quê? Porque se Jesus está voltando, para que eu vou fazer faculdade? Poxa. Se Jesus está voltando, para que eu vou construir casa? Se Jesus está voltando, para que eu vou conquistar a cidade? Se Jesus está voltando, por que eu vou transformar o mundo? Já está decretado que tudo não vai dar em nada. Então nós vimos o que nessa época de 70? Muitas pessoas não fizeram faculdade, muitas pessoas deixaram de construir igreja. Por quê? Porque Jesus estava às portas, estava voltando. Então isso daí, esse extremo na escatologia, vamos dizer assim, esses profetas do caos, eles trazem para a igreja um amortecimento da igreja. E a igreja, em vez de ser atual, de ser pujante e de ser protagonista, ela deixa de fazer o que tem que ser feito e passa a ser o quê? Vítima de situações e circunstâncias, e não protagonista profética do futuro do próprio mundo. Então, quando agora nós estamos trazendo esse assunto escatológico, o que nós estamos chamando? Nós não estamos dizendo se é certo, errado ou coisa parecida. Nós estamos dizendo que a igreja tem que sair da paradeira que está e ficar a cavaleiro da situação e da circunstância e cumprir o seu chamado. Domínio, restauração e, principalmente, estabelecimento do reino, né? Exatamente. Sendo assim, explica para nós, Henrique, o que é escatologia apostólica? A escatologia apostólica é uma visão de reino tremendo, né? Ela entende exatamente isso, que a igreja é a única entidade na face da terra com mandado de domínio, mas domínio no bom sentido. Quando fala essa palavra domínio,
É muita gente que arrepia os seus cabelos. Uma vez um pastor bem amigo meu, aqui no Conselho de Pastores da cidade, faz muitos anos isso, ele disse, não quero saber dessa história de teologia do domínio. Então, sabe, às vezes o pessoal pega um termo e esculacha um termo. A teologia do domínio significa aquilo que é o mandato do Éden, a escatologia apostólica resgata isso. Nós não dominamos sobre gente, sobre pessoas humanas. Nós dominamos sobre as portas do inferno que não prevalecem contra o avanço, e nós estabelecemos uma cultura do reino. Alegria, paz e justiça, né? Paz, alegria, amor e justiça no e do Espírito Santo. Para fazer isso, queridos, nós não podemos ter uma visão escapista do mundo. Não podemos subir nos telhados, como eu digo, e ficar aguardando, olhando para o céu. Tem um sinal, Jesus está voltando. Isso é loucura. A escatologia apostólica resgata a verdadeira posição da igreja como uma entidade que avança, estabelece o reino, ou seja, estabelece os valores do reino nas grandes e totais esferas da sociedade, onde um crente estiver, onde um filho do homem estiver, não interessa em que área for, ele, escatologicamente, ele diz assim, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. E eu sou a igreja, não é o prédio que eu vou para adorar. Eu sou a igreja, eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho uma partícula de Deus no meu interior, eu sou imagem e semelhança. Então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a escatologia apostólica, de fato, faz verdade esses textos que eu estou falando. Ela se faz verdadeira naquilo que é para ser. Agora, quando eu penso assim, vou escapar porque o anticristo vai dominar, de que me adianta, como tu disseste? Onde é que está o mandato geracional? Onde é que está o mandato de domínio? Onde é que está a grande comissão? Onde é que está o comissionamento das nações? E de fazer discípulos de todas as nações, ensinando eles aquilo, e batizando e ensinando o que nós estamos tentando fazer agora. Isso. E já temos feito ao longo dos anos, né? Por isso o ministério do mestre também, a gente fala pouco, mas é um ministério que também precisa de uma grande restauração, Coraiola, né? Porque a escatologia apostólica, para ela ser de fato restaurada, a escatologia que Jesus ensinou, nós precisamos de mestres, nós precisamos de apóstolos, nós precisamos de profetas. Então o ensino profético, ele é fundamental nesse movimento. Então a escatologia apostólica, tecnicamente, o que é isso? Ela pega o preterismo parcial como ferramenta hermenêutica, ok? Preterismo parcial, não o preterismo pleno. Tem alguns, se os irmãos colocarem na internet preterismo, por isso que eu não uso muito o termo preterismo, eu não gosto muito. Porque se eu colocar na internet preterismo, vou provavelmente encontrar vários textos que vão falar sobre que Jesus já veio no ano 70, já houve a segunda vinda, já existiu e não precisa ter mais nada. Não precisa ter mais nada. Viu? Isso é o preterismo pleno, é o hiperpreterismo. E isto é uma heresia, Coraió. É uma heresia. Então a escatologia apostólica pega a escola que aceita no mundo acadêmico, que é o que os pais da igreja pensavam. Isso traduzido em academia, em teologia, chama-se preterismo moderado, preterismo parcial, e nós pegamos essa ferramenta hermenêutica e aplicamos ela na história da igreja e cunhamos o que chamamos de escatologia apostólica, que nada mais é o preterismo parcial pensado apostolicamente, pensado em avanço do reino de Deus, e inclusive no nosso meio convivem com a maior harmonia os pós-milenistas, porque eu posso explicar isso mais em outro momento, e também os pré-milenistas históricos. Agora estou falando tecnicamente. Então, preterismo parcial, ferramenta hermenêutica, visão de milênio,
pré-milenismo histórico e visão de milênio também pode ser pós-milenista. Então, a escatologia apostólica ela é tão harmônica, ela é tão bíblica, que essas duas linhas de milênio podem conviver junto e nós sermos, digamos assim, otimistas com relação às coisas que virão. Amém? Henrique, como você poderia posicionar, então, dentro da escatologia apostólica, o que Jesus pregava para os seus discípulos em relação ao futuro? Porque quando falamos de escatologia, estamos falando de coisas que vão acontecer e estão baseadas em vários textos da Bíblia, também Apocalipse, Daniel e etc. Então, o que Jesus, por exemplo, Jesus, ainda homem, ainda andando na Galiléia, em Jerusalém, etc., o que ele passava para os discípulos? Veja só, Coronel, pessoal que nos está assistindo. Eu sempre falo o seguinte: você quer estudar escatologia, não comece pelos textos difíceis. Eu quero estudar escatologia, eu vou estudar Apocalipse. Não, por favor, não. Não é Ezequiel, não. É Daniel, não. Primeiro você tem que estudar a escatologia que Jesus ensinou para os seus discípulos. E isso é o Apocalipse de Jesus, que é Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, são os textos paralelos. Ali o assunto é o mesmo, mas o mais detalhado é Mateus 24. Ok. Então, se você... Sim, Carol. E é importante saber que quando Jesus vai em Mateus 24, ele está chegando em uma situação. Os apóstolos estavam assim vislumbrados com o templo, com Jerusalém, com aquela magnitude que era a cidade, e vão para o Monte das Oliveiras. Eles vão para o Monte das Oliveiras, e agora Jesus dá um choque em toda aquela ilusão que eles tinham criado em relação a Jerusalém e ao templo, né? A questão é o seguinte, Coronel. Por sinal, Jesus fala aí a frase que mais me impacta: e não sobrará pedra sobre pedra. Pedra sobre pedra. Pois então, essa é a base da conversa de Jesus iniciando Mateus 24. Mas eu quero um pouquinho antes. O pessoal tem que contextualizar. Tá? Por que eu digo assim, com toda a minha força, quando eu falo, quando eu ministro, quando eu prego, quando eu escrevo, vocês não podem querer saber de escatologia sem conhecer bem primeiro a escatologia que Jesus ensinou. Os textos mais simples explicam os textos mais difíceis da Escritura, Coronel. Então, isso é uma lei básica de interpretação. Textos mais simples explicam textos mais complexos. Jamais eu pego um texto complexo e sobreponho para textos mais simples. E as falas de Jesus são simples. Vai pegar Apocalipse, é cheio de imagens, cheio de figura do Antigo Testamento. Daí a pessoa não conhece bem o Antigo Testamento, bota aquilo de forma literal. Então não adianta, nós temos que começar pelo fundamento. E o fundamento apostólico é a escatologia que Jesus ensinou para os seus discípulos. E ela começa não em Mateus 24, ela começa em Mateus 23. Carol, o que é Mateus 23? Vamos nos lembrar. Mateus 23, Jesus entra no templo. Ele está ali, ministrando e ensinando para os seus discípulos. Lá pelas tantas, os primeiros parágrafos do capítulo, ele vira a sua voz para os escribas e fariseus e começa a declarar uma sentença terrível. Ele começa a declarar, estabelecer um juízo sobre a Jerusalém apóstata e a sua religião que se divorciou do seu Deus, não aceitando o seu Messias. Ele começa, Coraiola,
tem ali naquele texto aquelas frases famosas, raça de víboras, secos caiados. Ele está estabelecendo ali realmente naquela época sim um juízo. Hoje nós estamos no tempo da graça, mas naquele momento ele está estabelecendo um juízo, tanto que ele começa a fazer uma acusação terrível para eles, dos escribas e fariseus. Vocês que mataram os profetas à espada. Inclusive ele faz uma acusação que mataram um tal de Zacarias, que não é aquele, mas é um Zacarias, dentro do templo, assassinaram o cara, mataram ele, e ele começa a acusar e diz que aquela religião que ali está, digamos, em forma tipológica, que todo culto hebraico está ali entre os escribas e fariseus sendo representado dentro do templo, era a morada de Deus na terra, e foi. Então Jesus disse assim, que vocês serão culpados por todo o sangue derramado desde Abel, está lá no texto, Corela, desde Abel até agora, de todo o sangue derramado. E aí ele disse, não passará, ele já diz ali, não passará uma geração sem que isso aconteça. E aí os discípulos ficam estupefatos e eles saem do templo, caminhando em direção à colina das oliveiras. E tu imagina os discípulos agora. E Jesus disse, olha, não restará aqui pedra sobre pedra. Tremendo. E aí começa. Porque, na verdade, essa frase, Henrique, ela é uma coisa, assim, de uma magnitude tremenda. Porque Jesus está declarando ali o final da religiosidade baseada em um Deus que está em uma casa feita de pedra, para um momento que iria acontecer, inclusive estamos aí há menos de uma semana, para o dia de Pentecoste, onde o Deus dos templos de pedra passaria a ocupar o lugar em templos que somos nós, né? Coisa tremenda. Exatamente. Esse é o momento, é o divisor de águas. Eu só não posso dizer que é o divisor de águas da humanidade, porque o divisor de águas da humanidade é Jesus, é a ressurreição de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus, é o sacrifício do sangue. Mas o segundo fato tremendo é este momento, essa declaração, não sobrará pedra sobre pedra. Lembra quando Jesus disse assim, Jerusalém, Jerusalém, ele chorou sobre Jerusalém, eu queria te ajuntar como a galinha que ajunta os seus pintinhos. E, na verdade, Jerusalém, o judaísmo, né, a sua religião apóstata, lá em Apocalipse, nós vamos ver isso bem detalhadamente, Apocalipse de João, negou Jesus, não aceitou o seu Messias. Então, o reino foi entregue a outro. Jesus disse isso. O reino foi entregue a outro, foi entregue aos gentios. Então, um dos grandes problemas do dispensacionalismo moderno é que eles creem piamente que Deus tem, digamos assim, duas histórias, uma com a igreja e outra com os judeus. Agora, na dispensação da graça. Então, por isso essas dispensações, porque eles acham que haverá uma ressurreição para os judeus vão se salvar durante a tribulação. Não, nós cremos num novo povo, num novo homem, que Paulo fala, né? Seja judeu, seja grego, seja... Poxa, Tiago está escrito, em Jesus não existe diferença entre grego, entre judeu, entre homem, entre mulher, entre escravo, entre senhor, é um só. Então não adianta eu querer dizer que Deus tem agora ainda duas histórias. Já foi o tempo dos judeus, o templo já foi destruído, isso de fato aconteceu como juízo de Deus. Isso aí nós somos enfáticos, e o próprio dispensacionalismo sabe que isso aconteceu, porque isso é histórico, né, não tem como negar. E aquelas profecias, depois nós vamos detalhar que Jesus falou até Mateus 24, 34, se cumpriram com o juízo de Deus vindo e a destruição de Jerusalém em seu tempo.
Mas por que isso? Porque aqueles que deviam o receber não receberam. O ministério de Jesus na terra foi enfático nisso. Foi enfático. Ele falava assim, eu tenho um rebanho, eles não estão querendo muito, mas eu tenho um outro rebanho. Estava falando de todos os não-judeus. Tá? Então, os judeus vão ser salvos? Sim. Aqueles que aceitarem o Senhor, que crerem na promessa, vão ser salvos. Não há problema nenhum. Agora, Jesus terá uma nova dispensação para os judeus. Então eles insistem que o terceiro templo vai ser reerguido em Jerusalém, onde está o domo da rocha, porque os sacrifícios de animais vão voltar. Você acredita isso, Coraiola? Isso é maluco. Veja bem, o sangue de Jesus foi o último e vivo sacrifício pela humanidade na cruz. Diz Paulo aos Coríntios, Jesus estava reconciliando, aliás, Deus estava em Jesus na cruz reconciliando o homem a Deus. E não mais o que eu acho assim, vamos dizer assim, é uma loucura. Para crer em uma escatologia de derrota, eles são capazes de crer na reconstrução do templo pela quarta vez, exatamente, porque ele já foi reconstruído 3 vezes, por mais que dizem que foi uma reforma, mas foi uma reconstrução. Ok. Mas o pessoal agora, o terceiro templo, né? O terceiro templo, gente, a reconstrução do terceiro templo significa o quê? Templo sem sacrifício não existe. Não, eles postulam que haverá, alguns postulam, não, vai ter lá. Vai ter, mas aí é que tá. Se for reconstruído o terceiro templo, eu e você vamos ter que ir lá sacrificar. Exato. Porque nós estamos anulando a obra da cruz. A pior coisa que tem é isso. O sacrifício pleno, perfeito, na cruz, deixa de existir, porque a reconstrução do templo volta à lei como era. Templo é lugar de sacrifício. Sacrifício. Deu uma travada aí pra ti, Corael. Não deu travada. Eu que fiquei parado olhando para você mesmo. Porque eu fico... Não, o pior de tudo, que eu fico assim, impactado comigo, não é com os outros, é que eu criei durante anos da minha vida em algo, porque eu, quando me converti, fui, na verdade, lendo Chamada da Meia-Noite, Notícias de Israel. É meu vizinho aqui, Chamada da Meia-Noite. Então eu fui impregnado por essa profecia de caos, essa profecia que estava tudo acabando. E isso foi lá em 90. Então, quer dizer, eu vim descobrir a escatologia apostólica em 2011. Eu vivi quase 20 anos crendo... Jesus amado. Crendo em uma farsa jesuíta. Exatamente. Porque nós temos que entender isso. Para fazer uma contra-reforma da reforma protestante. Exatamente. A gente se diz... Coraiola, nós estamos aqui pelo meu relógio 10h53. Tu não perde essa para deixar gravada essa live. A outra eu não consegui deixar gravada. Não, mas se você for no meu canal do YouTube, já está lá gravada a outra. Não, eu sei, mas eu não posso perder aqui porque eu quero deixar gravado aqui no claro. Fica de olho aí, porque faltando 2 minutos para encerrar, ele vai te avisar aí e a gente dá um encerramento. Tá? Henrique, eu quero aproveitar esse momento histórico que nós estamos falando abertamente da escatologia apostólica, porque você sabe que desde 2011 eu tenho falado, tenho alertado, na oportunidade que eu tenho falado, e até de herético me chamam, mesmo sendo uma corrente acadêmica, o que eu estou falando, chamo de heresia. Por quê? Porque tudo que eu não compreendo é herético.
Essa é a primeira. Essa é uma Você lembra? fuga natural. Isso daí é a fuga da religiosidade, porque Jesus também era chamado de herético no templo porque ia contra a situação da religião naquela época. Então, tudo que você se posiciona... Os irmãos eram chamados de seita, não é verdade? É verdade. Então, você pode ver, se você fala de 5 ministérios, principalmente do apostólico, é herético. Se você fala de uma escatologia de vitória, porque nós não estamos pregando derrota, nós só estamos pregando que a igreja é vitoriosa, que o estabelecimento do reino vai acontecer, que tudo isso vai acontecer, mas você é herético. Então, Exatamente. tem uma coisa que tem sido na igreja, algo assim que as pessoas têm evitado a todo custo. Por alguns erros que aconteceram, é claro. É sobre o ministério dos anjos. Tá, isso é tremendo. Ministério diaconal dos anjos com a igreja. Então eu estava aqui nessa quarentena pensando, digo, gente, Deus me deu o conhecimento, a prática de um assunto tão importante e eu não posso guardar como um tesouro pessoal. Então, Henrique, eu decidi fazer uma coisa que eu nunca fiz, um seminário online sobre o ministério dos anjos. Então eu quero aproveitar esse nosso papo, que estamos falando de algo tão tremendo, que a igreja tem que restaurar, é esse ministério também, Ministério dos Anjos. Então eu estou lançando hoje aqui com você um seminário online de anjos. Aqueles que se interessarem em fazer com a gente via online, o Seminário dos Anjos, me mandam o WhatsApp 63 981 11 8945. E nós vamos ficar aí vários dias ministrando sobre esse Ministério dos Anjos e também eu vou fazer ministrações pessoais, como eu faço na Escola do Sobrenatural, que as pessoas vão conseguir ver, ouvir, identificar os anjos que caminham com elas. Enfim, vai ser um seminário completo, só que online, porque nós não temos hoje condições de estar ministrando em todos os lugares. Então vamos aproveitar esse tempo. Você em casa vai conhecer o Ministério dos Anjos, algo que Deus me entregou há alguns anos, e que depois, Henrique, eu vou te contar uma coisa. Você já me viu ministrando, conhece o meu ministério. Depois que o Ministério dos Anjos entraram no meu ministério, eu posso te dizer, é outro ministério. Tudo ficou mais fácil, tudo ficou mais fácil. É como a escatologia. Quando a gente abre a noção para a escatologia apostólica, tudo fica diferente, fica leve. A mesma coisa aconteceu em relação ao Ministério dos Anjos. O meu ministério ficou leve. É uma coisa impressionante a liberdade que você tem quando você compreende o trabalho dos anjos. Então, só aproveitando, antes de nós encerrarmos, eu quero convidar aqueles que... 2 minutos só. Então, se você quiser, entre em contato com a gente, que eu vou te mandar tudo sobre o Seminário dos Anjos. Então, faz o encerramento aí, Henrique. Amém. Porque nós vamos voltar na próxima live só para falar não, o primeiro assunto a ser falado vai ser sobre o que você começou a falar sobre Mateus 24. Que aí como interpretar Mateus 24? São as 3 perguntas chaves que elucida toda a escatologia. Exatamente. Então, horário? Segunda-feira às 10 horas da manhã, horário excelente. Pode ser. Então, pessoal que já está ligado, o pessoal que está ligado com a gente, segunda-feira às 10 horas, Parte 3. A parte 3, que daí é com o capítulo de 24 de Mateus, que é uma pá de cal ali. As 3 perguntas de Jesus é uma pá de cal. E aí é a base para todo o ensino escatológico. Exatamente. Tá? Então, pode fazer o encerramento aí que nós estamos aqui. Queridos, vocês que estão com a gente, shalom, shalom. Oramos para que tudo se vá bem, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre
todos vocês, sobre nós. Coraiola, obrigado pela oportunidade também. E vamos em frente, temos trabalhado bastante, nunca trabalhei tanto nesse período de quarentena, mas eu fico muito feliz de poder estamos discutindo sobre um evangelho de esperança aqui. Shalom, shalom, beijo no coração de todo mundo, que Deus abençoe poderosamente. Estamos aqui nos preparando para a grande virada da igreja, a grande vitória da igreja, o estabelecimento do reino de Deus, nos preparando para esses 2 moveres tremendos que ainda nós vamos viver, que um é dos filhos de Deus e outro é dos santos, que na verdade é o exército de Deus. E você viu aí, acabamos de lançar, vai ser o primeiro seminário de anjos, do Ministério dos Anjos. Estamos lançando agora. Se você tiver interessado, você manda um WhatsApp para a gente, 63 981 11 8945. Por quê? Porque é algo que tem que ser restaurado dentro da igreja. A igreja saber trabalhar com os anjos. Nós não podemos ficar na ignorância, nós não podemos ficar simplesmente levando a coisa como se fosse sorte. Não é sorte. A igreja tem que ter conhecimento, saber usar as ferramentas que Deus deu a ela e podermos aí vivermos toda a plenitude que a palavra de Deus nos dá para viver. Tá bom? Então, se você quiser se interessar em fazer esse seminário com a gente, online, sobre os anjos, esteja entrando em contato com a gente, tá bom? O telefone, você já sabe, é o WhatsApp, e nós estaremos ligados em um seminário, com certeza vai mudar a tua história, como mudou a minha. Eu agradeço a Deus e vou contar para vocês, na primeira oportunidade que eu tiver, como que o Ministério dos Anjos entrou no meu ministério e como hoje eu consigo operar no sobrenatural e como os anjos trabalham junto com a gente o tempo todo. Os anjos já trabalham com você. Não há nada novo. A única coisa é que você vai sair de uma situação empírica que você faz sem saber fazer, e nesse seminário vai te capacitar para que você saiba o que você está fazendo e como deve fazer. Então é um seminário tremendo e que centenas de pessoas já fizeram comigo, ou na Escola do Sobrenatural, ou em seminários isolados, e mudou muito a vida dessas pessoas. Tá bom?